Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 30 do livro O Desejado de Todas as Nações. Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19 e capítulo 6, versos 12 a 16. Lá nós lemos assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Foi sob as protetoras árvores da encosta da montanha, pouco distante do mar da Galileia, que Jesus chamou os 12 para o apostolado e proferiu o Sermão do Monte. Os campos e as colinas eram os seus retiros favoritos, e muitos de seus ensinos foram ministrados sob a abóbada celeste, de preferência a templos ou sinagogas. O primeiro passo devia ser dado agora na organização da igreja que, após a partida de Cristo, o devia representar na terra. Não tinham à sua disposição nenhum custoso templo, mas o Salvador conduziu os discípulos ao retiro que amava, e no espírito dos mesmos ficaram para sempre ligados os sagrados incidentes daquele dia, com a beleza das montanhas, do vale e do mar. Jesus chamara os discípulos para que os pudesse enviar como testemunhas suas, a fim de contarem ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. Seu encargo era o mais importante a que já haviam sido chamados seres humanos. Deviam ser coobreiros de Deus na salvação do mundo. Como no Antigo Testamento, os 12 patriarcas ocuparam o lugar dos representantes de Israel. Assim, os 12 apóstolos deviam servir de representantes da Igreja Evangélica. O Salvador conhecia o caráter dos homens, daqueles que escolhera. Todas as suas fraquezas e erros lhes eram patentes. Sabia os perigos por que deviam passar, as responsabilidades que devia pesar sobre eles. E o coração afligiu-se-lhe por esses escolhidos. Sozinho sobre a montanha, junto ao mar da Galileia, passou a noite inteira em oração pelos seus discípulos, enquanto eles mesmos dormiam ao pé do monte. Aos primeiros clarões da aurora, chamou-os para junto de si, pois tinha alguma coisa importante a lhes comunicar. Esses discípulos tinham estado por algum tempo unidos a Jesus em laborativo. João e Tiago, André e Pedro, com Filipe e Natanael e Mateus, estiveram mais intimamente ligados a ele do que os outros e testemunharam mais de seus milagres. Pedro, Tiago e João estavam ainda em convívio mais íntimo com ele. Achavam-se quase continuamente ao seu lado, presenciando-lhe os milagres e ouvindo-lhe as palavras. João achegava-se a ele em intimidade maior ainda, de maneira que se distingue como aquele a quem Jesus amava. O Salvador os amava a todos, mas João era o espírito mais apto a receber-lhe a influência. Chegou assim a uma afinidade maior com Jesus, e por intermédio dele foram comunicados a seu povo os mais profundos ensinos espirituais do Salvador. A testa de um dos grupos em que são divididos os apóstolos acha-se o nome de Filipe. Filipe era um sincero indagador da verdade, mas tardio de coração para crer. Embora Filipe tivesse visto suas obras
e experimentado seu poder, não tinha fé. Em feliz contraste com a incredulidade de Filipe, estava a infantil confiança de Natanael. Era homem de natureza intensamente fervorosa, homem cuja fé se apoderava das realidades invisíveis. Todavia, Filipe foi aluno na escola de Cristo, e o Divino Mestre lidou pacientemente com a sua incredulidade e o espírito tardio. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, Filipe tornou-se um mestre, segundo as normas divinas. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes, que professava ser seguidor de Cristo. Adiantou-se então solicitando um lugar nesse círculo mais íntimo de discípulos. Com grande veemência e aparente sinceridade, declarou: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu com mostras de agrado, mas proferiu apenas as tristes palavras: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Judas acreditava que Jesus fosse o Messias, e ao unir-se aos discípulos, esperava assegurar para si alta posição no novo reino. Os discípulos estavam ansiosos porque Judas fosse contado entre eles. Tinha imponente aparência, era dotado de perspicácia e habilidade executiva, e eles o recomendaram a Jesus como pessoa que lhe seria de grande utilidade na obra. Surpreenderam-se de que o recebesse tão friamente. Todavia, quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Sentia a influência daquele poder divino que atraía pecadores ao Salvador. O Salvador lia o coração de Judas. Sabia as profundezas de iniquidade, a que, se o não livrasse a graça de Deus, havia ele de emergir. Ligando a si esse homem, colocou-o numa posição em que poderia ser dia a dia posto em contato com as torrentes de seu próprio abnegado amor. Abrisse ele o coração a Cristo, e a graça divina baniria o demônio do egoísmo, e mesmo Judas se poderia tornar um súdito do reino de Deus. Deus toma os homens tais como são, com os elementos humanos de seu caráter, e os prepara para seu serviço, caso queiram ser disciplinados e dele aprender. Não são escolhidos por serem perfeitos, mas apesar de suas imperfeições, para que, pelo conhecimento e observância da verdade, mediante a graça de Cristo, se possam transformar a sua imagem. Havia chegado o momento de Cristo estabelecer a sua igreja. Esta igreja deveria ser um instrumento poderoso de proclamação da graça, deveria enfrentar as mais terríveis lutas. Jesus não funda a sua igreja de qualquer maneira. Em primeiro lugar, antes de escolher pessoas para liderar a sua obra, Jesus Cristo passa uma noite inteirinha em oração, suplicando por sabedoria, para que o Espírito de Deus escolhesse as pessoas certas. Grande privilégio é ser líder na Igreja de Deus. Não é pouca coisa ser nomeado para uma função na causa do Senhor. No entanto, mais importante do que a função, do que o cargo, é a responsabilidade que pesa sobre os ombros daqueles que estão à frente da obra de Deus. Por isso,
devemos ter muito cuidado quando nos reunimos hoje para nomear pessoas, para estar à frente dos diversos ministérios dentro da Igreja do Senhor. É surpreendente que Jesus começa a sua igreja de maneira simples. Não foi buscar a bênção dos poderosos. Não foi buscar as sombras dos tetos das sinagogas ou do próprio templo, onde os líderes judaicos se orgulhavam de estar presentes e de comandar. Não vai em busca de homens poderosos, mas de pessoas simples. Não chama as pessoas por seu currículo. Não busca aqueles que foram graduados pelas universidades renomadas da época, mas chama pessoas comuns, pessoas humildes, pessoas que vieram das mais diferentes circunstâncias da vida, que labutavam com as crises e dificuldades diárias. Jesus não chama pessoas perfeitas, mas chama homens de carne e osso, como nós hoje. Pessoas que têm as fraquezas que nós também experimentamos. Pessoas que passam pelas mesmas crises e circunstâncias que nós atravessamos. Alguns mais incrédulos, mais arredios. Outros mais próximos, mais dispostos a estarem junto de Jesus, compartilhando da sua graça e aprendendo dele. Outros com o coração tão aberto como João. Cristo recebeu a todos. Pessoas distintas, que vieram de circunstâncias diversas, e Jesus os convida para estarem com ele, para aprenderem dele, para receberem dele, para serem treinados e influenciados por ele, partirem para o mundo, para a grande missão do estabelecimento da Igreja de Jesus Cristo, que deveria lutar contra os poderes do inferno. De todos os 12, um apenas não foi chamado por Cristo. Ele se ofereceu para fazer parte do grupo. Ele acreditava que Jesus era o Messias, só que não tinha uma concepção correta da missão do Messias. Esperava o Messias com poder político, que se assentaria sobre o trono de Israel, e queria estar junto dele para receber vantagens quando esse Messias estivesse no auge do seu poder. Era ambicioso, queria muito da vida. E por isso, enxergando longe, aproximou-se de Cristo e disse: Mestre, eu estou disposto a te seguir para onde o Senhor for. Reserva um lugar para mim junto de ti. Jesus conhecia o coração. Jesus sabia de todas as intenções. Ele não repeliu a Judas, mas também não o incentivou. Jesus abriu perante ele a realidade do seu reino, dos desafios que deveria enfrentar. Jesus disse: você está buscando vantagens materiais? Eu não tenho riquezas para te oferecer. Os animais têm o seu lugar de abrigo. O Filho do Homem não tem nenhum de reclinar a cabeça. Se você está buscando privilégios materiais, você está no lugar errado. Eu não tenho isso para oferecer para você. Mas ainda assim, Judas uniu-se aos discípulos. Ele era aquele que parecia mais preparado. Era o mais intelectual. Era o mais dotado de virtudes e capacidades. O melhor entre os 12. Qualquer pessoa inteligente duvidaria da sabedoria de Cristo se Cristo houvesse rejeitado Judas.
Mas Deus não olha para a aparência exterior. Deus não olha para os talentos naturais. Deus não olha para a capacitação intelectual. Deus olha para o coração. Deus olha para a sinceridade. Deus olha para a submissão com que nos colocamos em suas mãos. E não importa quem somos, não importa o que tenhamos para oferecer, não importa como os outros nos avaliem, se nós nos colocamos inteiramente em suas mãos, como o barro se coloca nas mãos do oleiro, Jesus vai nos moldando, vai trabalhando a nossa vida, vai operando no nosso caráter, vai nos transformando pouco a pouco num vaso para honra e glória ao seu nome, num vaso que leve para o mundo a graça de Jesus. 2000 anos se passaram. E você talvez pergunte hoje, que lições tem para nós este episódio em que Cristo chamou os 12 e os nomeou como o fundamento da sua igreja? Jesus ainda não voltou. A obra da igreja ainda não terminou. Cristo ainda conta com seres humanos. E para realizar o seu trabalho, ele busca pessoas, assim como no passado. Ele não está chamando os líderes das religiões estabelecidas, porque eles estão ocupados demais, estão orgulhosos demais, estão interessados demais na cultura, na erudição, e não têm espaço para a graça de Deus. Jesus não chama gente rica, gente famosa, porque eles estão envolvidos demais com as coisas desta vida e não têm interesse para largar tudo e seguir Jesus. Jesus não chama gente perfeita, porque gente perfeita não existe. Cristo chama pessoas comuns, como você, que sofre os altos e baixos da vida, que vive as crises de ansiedade, de dúvida, que enfrenta as dificuldades que o mundo coloca diante dos nossos caminhos. Somos nós, pessoas como a gente, que Jesus chama. E Jesus chama, não porque tenhamos alguma coisa para oferecer. Ele chama para que estejamos junto dele, para que aprendamos dele, para que estejamos perto dele, intimamente relacionados com ele. E junto dele, recebamos o poder para sermos usados por ele. A medida em que Cristo pode nos usar depende da nossa resistência. Jesus pôde usar de maneira bem poderosa. Sabe por quê? Porque João se colocou nas mãos de Jesus. João se rendeu ao amor de Jesus. João amava a Jesus de maneira indescritível. Se colocou de maneira tão íntima com Cristo, que Jesus pôde fazer uma grande obra no seu coração. Jesus pôde trabalhar mais poderosamente na vida de Pedro, porque Pedro, a despeito de tudo que ele tinha de ruim, deu espaço para Jesus. Ele estava mais intimamente ligado a Cristo do que outros discípulos. Por isso, mesmo tendo errado, mesmo tendo caído, mesmo em algum ponto da sua vida tendo tropeçado, fracassado vergonhosamente, ele se levantou e terminou a sua vida
de maneira poderosa, vitoriosa. Tomé, Filipe, tardios, incrédulos, também estavam junto com Jesus, mas não receberam tanto da graça como poderiam, porque ficaram mais distantes. Foram usados por Deus, mas poderiam fazer mais, poderiam receber mais. Deixaram de fluir de maneira mais intensa daquilo que Jesus tinha para oferecer, porque não se colocaram de maneira tão resoluta sob os comandos das mãos do oleiro. Judas tinha tudo para ser o melhor. O seu nome poderia ter ficado marcado na história como o mais ilustre discípulo de Jesus. Mas Judas era orgulhoso demais. Pensava demais em si. Confiava demais naquilo que ele era e tinha. Esteve perto de Jesus, bem perto de Cristo, mas nunca em Jesus. Nunca submeteu-se ao poder de Jesus. Nunca deixou-se levar pela graça de Jesus. Nunca se colocou nas mãos de Jesus. E por isso entrou para a história assim. Mas como o nome execrável, como alguém que traiu o Mestre, como alguém que trocou Jesus por poder, por influência, por dinheiro. De que modo a graça de Jesus consegue alcançar você? Até onde as mãos de Jesus conseguem moldar o seu coração? Até que ponto Jesus consegue trabalhar em sua vida para usar você de maneira poderosa como um vaso de bênção? O problema não está na capacidade do oleiro, mas está na resistência do barro. O oleiro é o mesmo. O seu sonho para com cada um de nós é o mesmo. Mas o resultado final é diferente. Porque depende de nós. Você tem deixado que o oleiro molde a sua vida? Você tem se rendido sem limites à sua atuação? Você tem deixado que Jesus lhe quebre, que Jesus arrebente o seu orgulho, a sua vaidade, que Jesus tire de você tudo aquilo que não presta, que Jesus trabalhe a sua vida, embora às vezes isso possa parecer doloroso, fazendo de você o vaso que Ele deseja usar. Nessa manhã, eu oro a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou apenas um pedaço de barro nas tuas mãos. Mas eu não quero ser um barro duro, um barro egoísta, um barro resistente, um barro insubmisso. Eu quero me render inteiramente ao teu poder, à tua vontade e à tua graça. Eu não sei planejar para a minha vida. Eu não sei estabelecer planos para o futuro. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Toma-me. Usa-me. Trabalha em mim. Não desista de mim.
continue operando na minha vida, até que os teus planos plenamente se realizem em mim. Você não gostaria de me acompanhar nesta mesma oração? Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.